Olá, estou aqui vindo aí novamente conversar com a comunidade, vindo conversar com as pessoas que me foi pedido para falar sobre um tema que está polêmico aí, né? Sobre a questão da pedofilia, né? Falar nisso, eu tenho um livro que está publicado há bastante tempo já, que é sobre ativismo, pedofilia e ativismo pedófilo, né? Então já estou militando nesse tema há bastante tempo, né? Então esse tema eu já tenho conversado sobre ele, eu tenho também no Congresso uma lei para tornar a pedofilia, né, um crime inafiançável, está lá em votação, tinha 100 mil pessoas, não sei quanto está agora, coloquei na mão lá de alguns senadores, deputados, eles estão vendo lá, então quem se interessar também pode ir lá votar, tá bom? Então tem até um vídeo meu publicado aí, exatamente sobre isso, sobre pedofilia, sobre ativismo pedófilo. Então é algo que eu já venho militando há muito tempo contra, não é fácil, né? Então é algo que vem instaurado dentro da nossa sociedade, das nossas comunidades há muito tempo, e tudo isso aí a gente vai percebendo o quanto isso afeta a nossa vida, os nossos trabalhos, e às vezes uma característica da pedofilia é que ela está sempre muito infiltrada dentro da gente. Por quê? A gente já vai começar a entender isso, né? Porque o pedófilo, ele sempre tem uma característica assim, ele cria vínculos. Ou ele cria vínculo com os familiares, ou ele cria vínculo com pessoas próximas da vítima, ou ele vai criando esse tipo de vínculo para depois ele se aproximar. Então, às vezes, tem pedófilos que são pais, avós, tios, primos, amigos da família. Então, e a gente vai fazer aí um estudo, uma tentativa desse entendimento do como que funciona esse psiquismo do pedófilo, né? Então a gente vai colocar primeiro assim, ele sempre vai se colocar como uma figura de poder. Os CIDs que estão ligados à pedofilia, o CID F654 e o CID 11 6D31.4, transtorno de preferência sexual por crianças, tá? Então já tem até um CID sobre isso. Então o pedófilo ele começa a criar vínculos com esses familiares, com essas pessoas, onde ele vai se infiltrando e ele vai se envolvendo, né? Outra característica deles, os pedófilos geralmente são pessoas extremamente inteligentes, sociáveis, com uma capacidade de construir conceitos teóricos, até mesmo para defender a pedofilia deles, para defender os interesses deles, né? Então, a gente vai perceber que outra característica principal dos pedófilos é a falta de empatia. Isso é muito interessante, porque essa falta de empatia, ela realmente existe, tá? Ele tem um núcleo psicopático. Ele é um núcleo psicopático. Como é que eu vou explicar isso? O núcleo, vamos pegar segundo o Bion. Bion vai falar que a gente tem todos os núcleos. Psicótico, esquizofrênico, neurótico. O Bion vai falar, todos os núcleos existem. Só que esses núcleos podem estar mais inchados, tendo uma tendência à doença, ao não saudável, do que quando ele não está, quando são pessoas normais, a gente não tem isso inchado e não é patológico, né? No caso do pedófilo, é um núcleo inchado, né? Por quê? Agora a gente vai entender, esse núcleo psicopático, ele tem consciência da realidade, eles são inteligentes, eles têm persona, eles se adaptam à sociabilidade, eles se envolvem nos locais para envolver a vítima. Só que a vítima, ou a criança pedófila, ou a adolescência, né, para eles tem sempre uma questão de pureza, de inocência, porque eles têm uma ideia de submissão e controle. Por quê? Porque dentro da característica deles, que nem um homem adulto, ele tem uma troca igualitária com uma mulher. Então ele não tem medo de uma mulher adulta, ele troca, ele entra em contato. Para o pedófilo, para essas pessoas, para esses que têm essa característica, não, ele precisa ser um objeto de poder, ele precisa ser uma pessoa de autoridade, ele precisa representar, e ele só consegue se relacionar com aquilo que é puro, pureza, virgindade, infância,
para ele se sentir seguro. Então essa covardia deles, essa insegurança, essa fraqueza deles faz eles buscarem isso para eles poderem internamente, psicamente estou falando, para eles se sentirem seguros, porque ele não consegue trocar de adulto para adulto, né? Com alguém que pode reagir, então ele tem que ter esse controle. Então outra característica que eles têm, quando eles vão aproximando, eles têm muito uma questão do segredo. Fica um segredo entre eu e você, olha, não pode contar para ninguém. Quando é bem criança, né, geralmente acontece assim, com adolescentes eles vão envolvendo e falando, olha, não pode contar para o seu pai, para sua mãe, olha, só entre eu e você pode dar problema para mim. Então ele vai criando uma coligação com aquela criança, com aquela vítima, para ele conseguir envolvê-la dentro da conversa dele. E quando ele vai envolvendo dentro da conversa dele, ele vai levando essa coisa do vínculo e desse contrato, dessa questão entre os dois ali, e aí ele vai comprando, ele vai fazendo barganhas, ele vai fazendo trocas. Mas como ele é um psicopata, ele tem esse núcleo psicopático, ele não tem empatia. Aquelas crianças, aquelas pessoas, para ele são objetos de uso para o prazer sexual dele, né? Por quê? Porque o Freud vai falar ali, né? O Freud vai falar sobre essa questão da perversão sexual e da pulsão orgástica, que a criança, ela não tem igual ao adulto. Ela não tem a mesma compreensão. Mas para o pedófilo, quando a criança dá um sorriso ou dá um abraço nele, sabe aquela inocência de dar um abraço lá? Na mente deles, eles acham que está pronto. Então ele aceitou. Ele me abraçou, sorriu, ele pega aquela pureza, como ele é um psicopata, ele acredita internamente que é aquilo que ela está pronta, que ela aceitou, ela já entendeu o jogo, né? Para ele. E o Freud vai falar sobre essa pulsão orgásmica que na infância ela não se caracteriza. Né? Se a gente pegar adolescentes de 12, 11, 12, 13, 14, 15, está começando isso aí, mas não está com a pulsão orgásmica pronta, não está estruturada. Vamos pensar que um homem mais velho, uma mulher mais velha, procurar uma criança, um adolescente, se você sentar para conversar, eu tenho crianças aqui em casa de 6, 15, 14, então você percebe que a maturidade emocional deles não é igual, né, a um adulto, né, até com 18, 20, 25 já é outra cabeça, já está formado, o corpo está pronto para aquilo tudo, né, e emocionalmente essas crianças, você vê que ainda são pré-adolescentes ou infantis, então assim, o que está numa pessoa que tem uma maturidade, tem uma figura de autoridade, querer se aproximar dessa menina virgem, querer se aproximar dessa criança ainda num estado de maturação emocional, que tem os primeiros princípios ali, mas que troca é essa, né? Que conversa vai ser essa? Que conteúdos são essas? Que relacionamento é esse? Que profundidade de relacionamento é essa? Não existe, você percebe que é uma coisa de dominação e uma insegurança do pedófilo de querer se aproximar daquela vítima ali, que para ele é pureza, para ele tem uma condição de controlar, dominar e condicionar ao que ele deseja. Como ele vê aquilo como objeto para a realização do fetiche dele, né? Freud vai falar muito claramente sobre isso, né? Ferenczi também cita isso, sobre a fragilidade da construção da criança na infância. Então a gente percebe que essa conduta deles para se aproximar, né, como é feita, a gente percebe a estrutura psíquica deles, no que eles acreditam e porque os objetos-alvo deles, as crianças, têm que ser pura, imatura, frágil, porque eles são inseguros internamente, que vão buscar essa segurança em algo que não pode agredi-los ou ele pode controlar, porque senão não realiza o fetiche dele. Que o fetiche, na verdade, é uma perversão sexual. Quando Freud fala em perversão sexual, vamos estar falando não de perversidade, vamos estar falando de desvio de libido, que ela não consegue completar a pulsão orgástica como um todo, e quando ela não consegue completar essa pulsão orgástica como um todo, o que ela faz? Ela vai haver um desvio e fica conectada no objeto do desvio dentro dos traumas que se criou. Então só aquele fetiche específico satisfaz dentro daquilo, é bem dentro da construção pedófila, dentro do que o Freud vai falar de pulsão orgásmica, de fetiche, perversão, entre aspas, para a gente entender que é desvio de libido, para a realização do fetiche, que é um desvio do foco da pulsão orgásmica plena, né?
porque na pulsão orgásmica plena o homem adulto e a mulher adulta, prontos e maduros, conseguem trocar a energia psíquica, a energia energética, toda a questão de relacionamento, de convivência, de troca, é igualitária, né? Não é uma questão disfuncional como a gente vê aí, né? Até quem tiver interesse vai ter ali no YouTube, até no meu canal YouTube tem um vídeo chamado Maldade do pedófilo conta como abusou de um bebê. Então esse pedófilo ele vai ter um caso ali, é um caso horrendo, mas para quem tem interesse para entender como era a mente desse pedófilo, desse psicopata, o que vai acontecer? Ele vai pegar um bebê desde criança, ele vai adotar aquele bebê e ele vai ir criando condicionamentos com aquela menina desde a mais tenra idade. E ele ia abusando dela até a partir dos 18 meses. E ele, na mente dele, na entrevista, ele vai relatando como ele quer condicionar aquele bebê até se tornar uma mulher adulta para servi-lo sexualmente. Ele fala claramente que não tem nenhum tipo de envolvimento, não tem nenhum tipo de afeto. É exatamente o objeto sexual dele, que é o que ele quer nessa frieza. Então quem quiser ver esse vídeo no YouTube, fica à vontade que está lá, né? E é um caso bem conhecido, né? A gente vai falar também assim, né? Todo o pedófilo, ele tem essa fantasia, né? Ele tem essa fantasia de que a criança está pronta, de que o que ele quer, né, ele correspondeu, então está pronto, não é mesmo? Então, assim, a gente fez agora aqui uma pequena análise, assim, do que é a estrutura do pensamento pedófilo, de como é a estrutura psicopática, e agora a gente vai falar dessa parte técnica, né, tá tudo no livro e tal, tô dando aqui uma lapidada para a gente poder olhar um pouco mais, e agora eu vou fazer um comparativo com uma questão aí da figura de sacerdotes, da figura de professores, da figuras de autoridade, de figuras que se utilizam desses papéis, que a figura do sacerdote é uma figura para estruturar o neófito, é uma figura onde exige uma confiança, né? A pessoa tem uma idealização de poder, tem uma idealização daquela pessoa como uma representação de algo divino que está ali junto com ela, do que ela está representando. Então isso vai entrar profundamente dentro da psique da pessoa, e dentro dessa psique, a pessoa vai criar um objeto idealizado ali, não vai ver 100%, né? Vai ter uma certa confiança, às vezes até paterna ou materna. Então, essas pessoas que estão aí nesse pseudo-sacerdócio aí, se utilizando desse caminho para se aproximar de meninas de 11, 12, 13, 15 anos que estão iniciando aí no caminho espiritual, então a gente percebe que essas pessoas que têm, até pelas conversas que foram relatadas aí na comunidade e tal, a pessoa fez exatamente esse perfil de autoridade, de se aproximar, de criar um vínculo, de criar uma amizade, de criar uma questão ali para poder se aproximar. E dentro dessa aproximação, você vai estar percebendo que dentro do que eu descrevi antes da estrutura pedófila, esse pedófilo em si, ele vai buscar essas figuras que para eles são inocentes, para eles são puras, são virgens. Você vê a escolha como tem a ver com esse perfil, porque é um perfil que ele se repete, né? Então ele vai estar buscando nessas meninas mais jovens, ele buscar essa figura de autoridade, de sacerdócio, de poder e tal, para ele criar esse vínculo. E aí ele vai querer criar aquele pacto ali entre eles, de silêncio, que pode prejudicar ele e tal, que ele só quer, eu até vi uma das frases, né, que ele coloca para mim, ele só quer se divertir, né? Porque ela é um objeto, como se fosse um objeto sexual, né? Tem pessoas que amam as coisas e usam as pessoas, que deviam amar as pessoas e usar objetos, né? Essas pessoas veem pessoas como objetos, então isso é uma característica psicopática, né? Então a gente percebe que essa falta de ética, essa falta de postura dessa pessoa é um psicopata com uma persona muito bem estruturada, com uma persona de mago, com uma persona de professor, com uma persona de autoridade, até propôs a moça a fugir com ele e tal. Isso é crime, porque essa menina aí, essas meninas têm família, são jovens ainda, né? Então como que passa na cabeça dessa pessoa, a gente sempre se pergunta, né? O nível de maldade, perversidade e frieza
de querer manipular uma jovem, né? De querer se aproximar dentro dessa figura de sacerdócio. Então, a figura do sacerdote é sagrada, porque ela está representando um divino, está representando um conhecimento, está representando algo para aquela pessoa. Então, essa pessoa pode criar um trauma nessa menina, né? Muito profundo, né? Que isso pode se acarretar, que a gente vê, está até no livro e nas pesquisas, isso pode destruir a vida de uma pessoa por uma vida toda, traumatizar realmente uma pessoa. Traumatizar com a religião, traumatizar com a divindade, traumatizar na vida pessoal, de confiar em pessoas, traumatizar relacionamentos, porque para ele não é importante, para ele o importante é o prazer dele. E o resto não é importante, né? Então, a gente percebe que é uma responsabilidade muito grande. E também assim, esse pacto de silêncio, eu estou aqui me posicionando, eu sou 100% contra isso. 100% contra a pedofilia, né? Homens mais velhos ou mulheres mais velhas devem se relacionar com pessoas da sua faixa etária, né? No máximo 10, 15 anos de diferença para ser saudável para ambos, né? Até magisticamente, alguns ocultistas falam sobre isso, né? Então a gente percebe que isso tem uma maldade, uma perversidade, uma psicopatia aí. Então atenção, pessoal, atenção quem são os sacerdotes, atenção na conduta dessas pessoas, porque elas vendem uma imagem, uma persona, uma máscara para vocês do que elas não são, do que elas não praticam no dia a dia delas, do que elas verdadeiramente não são, não é verdade? Então assim, eu vim aqui, né, e essa questão, vou falar mais um pouco dessa questão das pessoas da comunidade que se silenciam ou são coniventes, pode acreditar que tem algum rabo preso ou também tem alguma prática de oculto escondida, porque assim, quem é a favor disso, de ir atrás de crianças, de adolescentes, um homem adulto, uma pessoa adulta formada com salário, com uma vida, atrás de uma criança? Não faz lógica, né, gente? Não é saudável isso. Isso já atina para realmente algo preocupante dentro da comunidade, e espero que as medidas criminais cabíveis sejam tomadas pelas famílias, porque a gente não pode se calar, a gente tem que se posicionar contra sim, né? A gente tem problemas e qualidades dentro da comunidade, é uma comunidade muito linda, são pessoas muito legais, como qualquer outra comunidade, vai ter pessoas ruins e boas. Cabe a nós ir cortando e desconectando do meio, ou não dando credibilidade a esse tipo de pessoas falsárias, essas pessoas que realmente se colocam em posições de que não tem um cabedal, não tem uma estrutura, não tem um conhecimento, né? Eu acho assim, as pessoas têm que se propor a fazer aquilo que elas têm capacidade para fazer, ou se formaram, ou estudaram, ou se prepararam para fazer aquilo. Agora, fazer algo que não te diz respeito, eu acho que isso é muito esquisito, ainda mais vindo de sacerdotes. Então a gente vê que o sacerdócio é uma função sagrada, sempre foi e sempre será, mas alguns estão transformando em mundano que é sagrado. E peço que as pessoas realmente se posicionem, porque o nosso silêncio abre espaço para que essas pessoas que são psicopatas, doentes, malignos, realmente são pessoas perversas que devem ser contidas, devem ser expurgadas do nosso meio, porque não condizem com a grandeza da magia, não condizem com a grandeza do ocultismo, dos estudos, ou do que se diz religião, ou do que se diz uma prática saudável para as pessoas e para si próprio, não é? Então é isso, eu fico aqui, fico aí aberto a dúvidas ou qualquer questão, e fica aí o meu olhar. Eu sou psicólogo, para quem não sabe, sou formado há mais de 20 anos, né? Tem um livro que eu mostrei aqui publicado sobre pedofilia, com técnica, com pesquisa, muito bem feito. Tenho uma lei lá no Congresso para que pedofilia seja um crime inafiançável, porque eu não consigo acreditar que ainda seremos coniventes com esse tipo de prática hedionda, tá certo? Um abração para vocês aí, tudo de bom.